No ar, mais um Pega a Visão. Aqui nós estamos hoje com Lucas Quitico, Eduardo Almeida e eu, o host de vocês hoje, Luiz Gabriel Lani. Hoje nós vamos falar um pouco sobre nossas experiências em ligas acadêmicas e assuntos diversos. Bom dia, gente. E aí, pessoal? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Maravilha. Então, vou começar perguntando aqui pro Eduardo e pro Lucas qual que é a visão deles, da liga acadêmica deles, que cada um tem sua experiência, cada um tem suas verdades que eles tiveram durante a experiência dele da liga acadêmica. Então, vamos começar pelo Eduardo. Eduardo, a sua liga ela tem uma particularidade diferente, né? Que ela engloba várias ligas diferentes, né? Sim. Então, a diferença da nossa liga, né, a Liga de Oftalmologia de Curitiba, é que a gente tem a modalidade presencial e a online. Porque a gente sabe que não são todas as ligas de oftalmologia do Brasil que podem ter aulas teóricas, né, com uma certa frequência. Seja por falta de professores, seja até por às vezes, falta de preceptoria da liga, né? Então acaba que a gente fornece as nossas aulas para outras ligas também. Se eu não me engano, é a maior liga do Brasil de oftalmologia em questão de quantidade de ligantes, mas isso é algo assim que há se confirmar, né? E você, Lucas, conta um pouquinho mais da sua experiência com ligas acadêmicas. Então, pessoal, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem está nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui de novo. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, é uma grande honra para qualquer um de nós que faça medicina poder fazer parte de uma liga, né? Querendo ou não, a oftalmo é uma especialidade muito pouco abordada nas faculdades, isso eu digo na minha, imagino que na de vocês também, e imagino que no Brasil inteiro seja assim, pelo padrão que a gente vê, o pessoal que a gente conversa, o pessoal que a gente conhece, os preceptores, os médicos oftalmos que a gente conhece, enfim, a gente tem um contato muito pequeno com a parte clínica, com a parte teórica, quiçá com a parte cirúrgica do oftalmo. Né? E, assim, é uma coisa boa, de certa forma, porque já é muito concorrido, então até é bom que o pessoal nem conheça muito das qualidades do oftalmo. Mas acaba que, é claro, né, para nós que temos família ou que temos algum interesse que nasceu mais cedo no oftalmo, é ruim. Eu na minha faculdade, cara, eu tive acho que 2 aulas de oftalmo. Né? É muito pouco contato, passa muito rápido. Então, nesse contexto, uma liga é essencial. Né? Assim, Então, mais de experiência própria, a minha liga ela é relativamente fraca, vamos dizer assim, não é um demérito, mas é simplesmente uma comparação com ligas da USP ou com as ligas aí que o Dudu falou, por exemplo, né, ou do Luizão também, que eu sei que é uma liga um pouco mais ativa. Cara, a nossa liga faz alguns projetos, né, certamente permite que o pessoal se aproxime da especialidade, mas não é uma liga ativa que faça projeto de extensão toda hora, que faça artigo toda hora. Mas isso que eu acho legal. Mesmo assim, é uma reunião de pessoas que têm interesse na oftalmo, né? É uma reunião de pessoas que, de certa maneira, vai se encontrar mais em congressos, vai crescer na especialidade. Eu acho que mesmo que você que esteja nos ouvindo não faça parte de uma liga extremamente ativa, vale a pena fazer parte dessa liga, né? Porque só de tu ter o contato daquelas pessoas, só de ter uma aula no ano que seja sobre oftalmologia, já te traz um contato mais próximo da especialidade do que tu teria na faculdade. Então eu acho que isso é o principal da minha liga. É né? Uma liga mais paradinha, mas que de qualquer forma é mais próxima do oftalmo do que seria se ela não existisse. eu aproveito isso que o Lucas falou para falar um pouquinho, porque assim, se a gente for ver, a oftalmo é uma área muito familiar, como já foi dito em outros episódios também do podcast, né? E as faculdades em geral não têm aulas de oftalmologia assim com uma frequência boa. Todo mundo sabe disso, seja na tua, Lucas, na minha também. A gente teve acho que 3 aulas teóricas e alguns tutoriais, né? Que na minha faculdade é o método FBL. Na do Luiz eu não sei, mas daqui a pouco ele já vai falar um pouquinho mais. Mas assim, se você não for de família de oftalmo, ou que por alguma felicidade, digamos assim, você iniciou mais cedo, que foi o meu caso. No meu caso, eu tava sem nada para fazer nas férias, basicamente. Mandei e-mail pro hospital para fazer estágio, e daí eles me aceitaram, e por isso que eu gosto da oftalmologia, por exemplo. Desde então,
eu acompanho a área, do meu primeiro para o segundo período. Mas assim, é uma sorte. Porque senão, a forma de você conhecer a especialidade é pela Liga Acadêmica de Oftalmologia. E uma coisa que eu acho interessante nas ligas de oftalmo em si é que elas são muito mais fortes, eu percebo, do que as outras. Justamente por causa disso. Porque as outras a gente vê na faculdade, dá uma certa estruturada, sabe? Saturada. Já na de oftalmo, não. Sempre algo que a gente não viu, algo novo, que a Hum. gente não discute tanto. Isso que eu acho interessante. Eu até ia puxar esse gancho que o Dudu começou falando agora. Eu acho interessante essa abordagem que as ligas acadêmicas, no geral, elas têm com relação às outras ligas. A gente precisa ter um certo tipo de diferencial. Eu sempre penso o seguinte: a gente pode tentar ser o melhor, mas às vezes a gente não vai ser a liga que tem mais dinheiro, a liga que tem mais prestígio, a liga que tem mais. Não é a liga mais badalada, né, por exemplo, uma liga de trauma, que todo mundo é louco para fazer liga de trauma, liga de gasto, tudo. Mas assim, eu vejo os acadêmicos que participam da liga de oftalmo muito mais inseridos na especialidade do que os acadêmicos das outras especialidades. Pode ser muito por conta de questão de estágio? Também pode. Eu posso contar o exemplo aqui da minha liga, por exemplo, que eu organizei melhor a questão de estágios que a gente tem aqui. A gente faz estágios em 4 hospitais diferentes. A gente faz no ambulatório do SUS, a gente faz no ambulatório da minha faculdade, faz em clínica particular, centro cirúrgico e ambulatório, e também no lugar que tem residência médica aqui em Mato Grosso do Sul, que é o Hospital São Julião. Então, assim, eu acho que esse contato com o estágio junto com o interesse dos acadêmicos de oftalmologia, eu acho que isso é muito interessante para quem está ouvindo. O acadêmico que ele é interessado em oftalmologia, geralmente ele é mais interessado que os acadêmicos que eles estão nas outras ligas. É uma percepção que eu tenho. Por quê? Porque oftalmo você não tem na faculdade. A gente junta tudo isso que a gente já falou e a gente consegue englobar e traçar esse perfil de um acadêmico que é interessado em oftalmologia. Então, por ele ser mais interessado, ele tem que, logicamente, correr mais atrás. A gente não vai ver cirurgia de catarata no estágio do internato, a gente não vai ver pterígio, cirurgia de retina, nenhuma dessas. Então, ou a gente corre atrás ou a gente passa fome. Cara, e eu acho que, inclusive, o tipo de aula que pode ser dada tem dois âmbitos disso, né? Uma aula de liga, geralmente, não vai ser uma aula muito aprofundada, né? Se a gente for pegar talvez os alunos dando aula, ou talvez algum professor convidado para dar aula, mas se a gente for pegar, por exemplo, a Liga do Trauma, né, como vocês falaram, cara, é assim, a mais batalhada aqui na minha faculdade também. E muitas das aulas que eles dão são aulas que a gente já teve na faculdade, só que, de novo, né? Então, vamos fazer ali o ATLS. Chatice, né, cara? Quem é que tá aí pro ATLS? Muito chato, meu, mas já viu 20 vezes, aí vai na aula da liga de novo, com todo respeito aos amantes do trauma, né? Mas assim, o oftalmo, cara, é isso, entendeu? A gente pode pegar um tema básico para um oftalmologista ou para alguém que gosta de oftalmo, que já abriu um livro alguma vez na vida, ali pega, cara, catarata. Tá? A gente pode ter ali a maioria dos meus colegas, eu acredito, não sabem a definição de uma catarata, não sabem o que é glaucoma. Então a gente pode dar uma aula bem básica, como foi o nosso curso básico. A gente viu uma sede dos acadêmicos ano passado e esse ano também, pelas informações básicas da especialidade. E se a gente for falar sobre as informações básicas, o que é o estômago na gastro? Cara, todo mundo já viu 20 vezes na faculdade o que é o estômago. As células antrais, as células não sei o que, não sei o que. Agora, cara, a célula da retina, ninguém nem sabe que tem célula na retina, entendeu? Então, eu acho que a Liga também tem um escopo muito maior de atuação nesse cenário que o Luiz trouxe. E não vai Isso, muito. Pode falar. acho que. Obrigado. Eu acho que chama atenção a partir da pessoa, do momento que o ligante inicia na liga, o crescimento é exponencial, né, do conhecimento teórico. Então chama atenção, nossa, olha quanto eu estou aprendendo, quero conhecer um pouquinho mais dessa área, né? E daí continua. Daí, claro, conheço exemplos de que houve esse certo entusiasmo inicial e daí a pessoa seguiu para a área, mas também conheço exemplos de que, nossa, olha como é legal, passa 1, 2 anos, né, dá aquela amolecida, acho que realmente eu quero outra área. Seja por, E a, sei lá, né, é normal.
E não vai muito longe também, não. Vou puxar o exemplo do Lucas também. Você vai numa aula de anamnese oftalmológica, cara. Pô, é uma das aulas que os ligantes mais aproveitam, cara. Porque, assim, eu lembro da aula que a gente deu na minha liga no passado, pelo menos. Cara, o pessoal chegou lá achando que era esse ou esse. Era isso o exame físico oftalmológico pros caras, entendeu? Não sabe que tem um autorrefrator antes, como que faz, como que é todos os processos. E não só isso, a função da liga acadêmica, no geral, ela é o quê? Ela é complementar o conhecimento do médico generalista. Até porque a liga é extracurricular para todo mundo. Então, por exemplo, um cara desse, como pegar o exemplo que o Eduardo acabou de passar para a gente, ele adquire um conhecimento na liga de oftalmologia que não vai ser perdido. Ele está no ambulatório, por exemplo, o cara está lá no pronto-socorro, está lá atendendo no exército, no meio do mato, em missão do exército, no meio do Pantanal, achou um indígena lá com conjuntivite. Cara, ele vai saber como tratar, ele vai saber como conduzir, ele vai saber diagnosticar o que é uma conjuntivite. Então, essa parte da liga acadêmica é extremamente interessante. Com certeza. Cara, eu até estava comentando sobre isso do escopo do aluno, que talvez não for seguir. Eu me lembro da aula do ano passado que a gente teve com o professor Carriconde sobre urgências e emergências, né? Que ele fala muito sobre o que não fazer se a pessoa sair da faculdade. Tendo um contato básico com o que ela não deve fazer já é um grande começo, né? E eu estava até me lembrando agora, até para puxar o papo mais para a questão de projetos de extensão e projetos que vocês tenham feito na liga de vocês. Um que a gente fez ano passado que foi muito bacana na nossa, cara. A gente teve as enchentes aqui no sul, né? Porto Alegre ficou debaixo da água e tinha muita gente que estava literalmente hospedada no nosso parque esportivo, que tem quadras ali de basquete, de vôlei, não sei o que. As quadras viraram a casa do pessoal, o pessoal montava barraca ali, né? E a gente, na liga, né, conseguiu com o professor ali o acesso ao consultório dele, que ele tem no hospital, e a gente levava as pessoas ali para renovar óculos, porque as pessoas, pô, perdeu a tua casa, cara, tu vai lembrar do teu óculos, né? Pega uma coisinha aqui na geladeira, um casaco e sai correndo. As pessoas estavam debaixo da água. Então a quantidade de gente que perdeu os óculos é uma coisa tão básica que a gente não pensa. E, cara, a liga impactou mais de 100 pessoas que estavam ali na faculdade, que conseguiram renovar a receita de óculos, que precisavam de algum colírio para glaucoma. São coisas que a gente não pensa logo de cara. Cara, não é a preocupação do cara que perdeu a casa o colírio do glaucoma, mas vamos lá, daqui a 5, 10 anos vai ter sido a preocupação dele, né? Então, assim, a atitude muito bonita de todos os ligantes, que talvez, de novo, uma liga não tão engajada, mas que naquele momento todo mundo foi lá. A gente tinha uma planilha, cada um ia num dia, a gente fazia anamnese, levava a fazer o exame, voltava, entregava o óculos. Tiveram doações de laboratórios aqui de Porto Alegre para a gente conseguir os óculos. Enfim, então, assim, queria ouvir também de vocês que ações que vocês puderam se envolver mais nesse quesito de, assim, sociopopulacional. Se quiser falar, Luiz, iniciar aí. Cara, eu posso falar das ações que a gente realizou e das ações que a gente planejou, mas não deram certo porque a gente esbarrou em questão legislativa. Eu acho até legal a gente falar sobre isso, porque é até um alerta para o pessoal, porque às vezes a gente tem uma ideia muito legal e depois a gente acaba que se frustra. Vamos lá, de algumas ações que a gente já fez. Uma das ações, inclusive eu conversei muito com o Lucas ano passado, foi de doação. Também é um leve projeto de extensão, mas ele conta mais como uma ação social, que é o que a gente define aqui na nossa faculdade. De projeto de extensão legal mesmo, foi para transplante de córnea. Aqui no Mato Grosso do Sul, o Banco de Olhos ele é muito engajado nessas campanhas de transplante de córnea. Já teve campanhas no shopping, já teve campanhas em parques aqui, e a gente decidiu fazer em um parque para uma população que era uma população mais carente que ainda não tinha sido feita. Então a gente chegou lá cedo, juntou um grupo de mais ou menos uns 20 ligantes, um total de umas 25 pessoas, porque tínhamos médicos coordenando a ação também, e foi mais uma ação de conscientização da população. Por que talvez eu precise de transplante de córnea? O que é, o que não é um ceratocone? Que isso é uma questão muito importante para a população. Tem muita gente, pô, acho uma delícia coçar o olho, chega no posto de saúde, pra gente, que a gente faz estágio,
Pô, doutor, eu acho uma delícia coçar o olho. Nossa, é satisfatório pra caramba o pessoal que tem alergia também. Então, é importante essa questão, esse papel do projeto de extensão de conscientizar a população. Lógico que também os projetos de extensão de triagem também são muito bons. Às vezes eles têm um efeito mais direto na vida do paciente, mas a conscientização desse paciente leva à prevenção de muitas outras doenças. Então, isso é muito importante do nosso papel das ligas acadêmicas. Cara, A deixa eu... conscientização, eu sinto que ela não se aplica justo para o indivíduo, né? É para a população em geral, porque daí essa informação vai de um telefone sem fio, digamos assim. Só que a informação, na maioria das vezes, não é perdida. Claro, tem vezes que vai criar algo, uma fake news, algo absurdo, mas isso a gente já não controla. Mas eu cito algumas ações que a gente realiza aqui, como a Blau, né, tem de olhos nos olhinhos. É uma conscientização muito interessante por uma doença que, infelizmente, ela é rara, ok, mas é mais comum do que a gente pensa, né, que é o retinoblastoma, e que ninguém sabe nada, né? Mas aqui também a gente já fez outros tipos disso, né? Tem uma ação que eu não sei se teve também em outras cidades, que é a Visão no Esporte, que teve, se eu não me engano, o CBO estava envolvido e teve aqui em Curitiba em 2023. E daí tinha não me lembro se era do CBO ou era só da APO, né, aqui do Paraná, Associação Paranense de Oftalmologia, mas que eram basicamente uns sábados que o município ofertava corrida para criança, brinquedos, essas ações, e que daí tinha a gente ficava lá junto com oftalmologistas para tirar dúvidas e conscientizar sobre a saúde ocular. O que é muito legal. A gente fazia triagem, acuidade visual das crianças, até os adultos queriam ver, quero ver como que tá a minha visão. Então era algo bem interessante. A gente também faz triagens em colégios e também a gente já fez em idosos. Posso falar, por exemplo, semana passada. A gente foi em um colégio e triou no dia, se eu não me engano, foram 60 e poucas crianças. E desse mesmo colégio ano passado, nós triamos, não me lembro também exatamente o número, algo em torno de 80 por aí. E dessas 80, uma delas teve uma alteração, né? Então todas as alterações elas são repassadas ao hospital daqui, que a gente tem o hospital da Liga, né? A Liga é de um hospital, digamos assim. São repassados, eles têm consulta oftalmológica. E teve uma criança que foi diagnosticada com ceratocone. Ou seja, a gente vê a nossa importância, sabe? Se não tivesse a nossa ação, cara, a gente não sabe, né? O ceratocone, pô, ele não tem limite. Cara, algumas coisas que vocês estavam comentando eu fui pensando, né? Em relação primeiro à panfletagem, assim, conscientização da população, a gente fez uma também bem bacana aqui em Porto Alegre ano passado, lá no Parque da Redenção, para quem já veio aqui deve conhecer, que era sobre transplante de córnea, cara, porque poucas pessoas sabem de transplante de órgãos de maneira geral, que é outro assunto bem bacana, né? Eu gosto bastante da bioética relacionada a isso e, cara, tem países, por exemplo, a Espanha, em que o normal é o opt-out, né? Ou seja, tu já nasce, tu já é inserido no sistema como um doador, e se tu não quiser, tu cai fora. E no Brasil é o contrário, nos Estados Unidos é o contrário, tu tem que opt-in, ou seja, tu opta por doar, né? E muita gente nem sabe que dá para doar órgão e quiçá a córnea, né, cara? O que eu vou doar a córnea? Como assim? E as pessoas não têm a noção da importância que isso tem. Então a gente fez uma panfletagem e é impressionante a quantidade de pessoas, assim, normais, não são pessoas extremamente carentes, pessoas normais que não sabiam que se podia doar a córnea e salvar de fato alguma vida, né? Então eu acho que existe esse lado positivo. Eu queria perguntar para vocês sobre o que vocês acham de perigos da panfletagem, porque é uma coisa que eu penso bastante, tá? Por exemplo, a gente pega o De Olho nos Olhinhos, que é um projeto incrível e muito bacana, e como o Dudu falou, a gente pode pegar uma doença rara, mas a gente pode fazer um diagnóstico que, de novo, salva uma vida, né? Agora, eu penso em larga escala, se a gente for pegar famílias simples, né, e falar, olha, teu filho pode ter um problema no olho, pode ter um câncer no olho, né? E aí essa pessoa vai buscar um atendimento oftalmológico, que, cara, a fila é gigantesca, né? Então daqui a pouco essa pessoa vai ficar
2, 3 anos na fila do SUS até conseguir um atendimento, talvez chegue lá e não seja nada. Então a gente talvez tenha de fato criado um problema maior do que seria se essa pessoa não tivesse. Eu não tenho os números para saber, tem que fazer 100 pessoas para salvar uma. E o que eu acho essencial, já adiantando a minha resposta, a minha própria pergunta, é que se tenha um acompanhamento, como o Dudu falou, de garantir que essa pessoa então vai ter um segmento no hospital, que tem a liga vinculada, e se for necessário vai ter aquele tratamento. O que eu acho perigoso das ações de extensão é simplesmente pegar um monte de gente, sair triando, daqui a pouco somos nós, acadêmicos, que fazemos a triagem, a gente mal sabe fazer um fundo de olho, vai olhar ali, puta, acho que tem uma coisa aqui, vai buscar um oftalmo, daí o cara já fica, tu tá me dizendo que meu filho tem um câncer, e as pessoas associam isso, né? E olha o perigo que é isso, olha o problema que nasceu daí. Então eu queria ouvir um pouco de vocês também. Pode falar primeiro, Dudu. Então tá bom. Eu acho que você já falou tudo, né? Porque se você, tá bom, você forneceu informação, você deu um provável diagnóstico, algo que, né, acho até perigoso a gente fazer, muito perigoso um acadêmico fazer. Você pode falar que tem alguma alteração. Você vai falar numa boa, falar assim, olha, é recomendado você, né, consultar um oftalmologista, algo assim que você não pode alarmar também, né? Se você tem o suporte de um hospital, você tem que aproveitar isso, né? Acho que eu conheço outras ligas também e a maioria das ligas tem preceptoria boa e que fornece apoio, ou seja, porque no fundo, o médico ele também quer ver as pessoas bem, né? Pô, achou uma pessoa com um problema, você vai deixar ela passar? Não, cara, você quer ajudar ela, certo? E então é isso. Você forneceu informação, tá bom. A pessoa tá mal, tá bom. Então vamos dar o suporte a ela. Não vamos deixar ela passar. Se for para dar só informação ou um possível diagnóstico, acho que talvez a causa se perca. Entendeu? Porque daí você, tá bom, é mais, talvez até massageando o seu próprio ego, né? Porque, o paciente, a pessoa, fica à deriva nisso. Eu acredito que seja algo em torno disso. Cara, e até chega a infringir os conceitos básicos, né, de beneficência e não Exato. malevolência, porque daí tu tá, na verdade, não fazendo bem e fazendo mal para aquela família, né? Só que é um raciocínio de segunda linha, porque de primeira linha parece que tá simplesmente fazendo bem, mas é por isso que tem várias discussões sobre o rastreamento de alguns cânceres, né, que a pessoa talvez morra com e não morra de. Né, mas daí já entra em preventiva, deixamos isso aí pro outro pessoal pra... Isso aí não é nossa praia, não, cara. É aquele ditado, tá vomitando o olho? Não é com a gente. Exatamente. Não, mas voltando um pouquinho no assunto da panfletagem e da triagem, eu acho muito importante os ligantes ou quem for participar da ação ter uma aula sobre aquele tema específico antes. Porque, assim, a gente está indo passar uma informação para uma certa população e essa população está recebendo essa informação partindo do princípio que a gente sabe 100% daquele assunto, o que muitas vezes não é verdade, entendeu? Então, o que tem que ser falado antes da organização de uma ação dessas para os ligantes, para os acadêmicos, para qualquer pessoa que for participar de uma ação dessa de panfletagem? Primeira coisa, linguagem. Linguagem, como você vai se comunicar com o seu público. Quem é o seu público? Seu público é uma população de baixa renda, você precisa adaptar aquela linguagem do seu panfleto para atingir aquela população. Então, por exemplo, você vai colocar... vamos pegar um exemplo aí da dermato. A pessoa tem prevenção de carcinoma base celular. Venci na minha cabeça aqui agora. Você vai escrever no panfleto prevenção de câncer base celular, não sei das quantas, cara, você não vai colocar a palavra câncer no panfleto. Primeiro, porque gera um estresse desnecessário para a pessoa, e segundo, que entra naquele problema, por exemplo, que a gente enfrenta na saúde pública. A saúde pública ela tem muita demanda, e por essa quantidade de demanda que a gente tem muita espera. Então, a gente vai fazer essa pessoa ficar sofrendo desnecessariamente por esse tempo à toa? Não, o nosso papel é tranquilizar essa pessoa. Tranquilizar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é importante você organizar o que cada um vai falar, porque as pessoas não podem... por exemplo, imagina que eu estou conversando aqui com um paciente, o Eduardo está aqui do lado.
eu falei, não, miopia a senhora tem que ir no oftalmologista, a senhora tem que tratar. Aí o Eduardo vira para a senhora e fala assim, não, miopia a senhora faz o seguinte, a senhora pega uma mistura, espreme limão, pinga 2 gotinhas de óleo e joga no olho que a senhora está curada. Entendeu? É esse tipo de coisa que, lógico, que na vida real não vai acontecer de um jeito tão discrepante igual esse. Mas, assim, eu dei esse exemplo exagerado para a gente conseguir voltar àquele ponto. Por isso que eu acho interessante esse conceito da aula, porque na aula você consegue explicar passo a passo do que tem que ser dito para aqueles pacientes. Eu vou pegar um exemplo de uma ação que a gente fez, que eu lembrei dela agora. Foi uma ação muito legal, foi sobre oftalmologia no local de trabalho. Cara, a gente juntou todos os nossos ligantes numa sala antes, mostramos quais as técnicas que a gente tem que mostrar para eles, o que tem de benefícios para a pessoa. Por exemplo, a maioria das recomendações que a gente passou para esse público foram recomendações posicionais, foram recomendações de postura. Então, por exemplo, levantar um pouco a posição do computador até o nível do olho, arrumar brilho de tela, essas coisas básicas, assim, mas assim, o óbvio ou o básico muitas vezes precisa ser dito, porque para a gente pode ser óbvio, para a população não é. Nisso, essa diferença de conhecimento, né? Cada um vai saber um pouquinho mais de uma área. Por isso que a gente faz faculdade de medicina, a gente vai saber um pouquinho mais disso e assim vai. Juntando tudo, quando vocês estavam falando de saber um pouquinho sobre o tema, eu quando vou tentar panfletar ou algo relacionado, eu tento estudar um pouquinho. Claro, você vai ter a base, a fundamentação teórica, né? Que a gente aprende na faculdade, você vai dar uma lida, mas eu tento me fazer perguntas que eu faria, né? Imagina que eu não sei o assunto. Cara, eu quero saber o que disso, né? Tipo, o que a pessoa vai me perguntar? A pessoa não vai perguntar o gene, né? Vai perguntar coisa da vida real. E da mesma forma, você tem que imaginar que a pessoa não sabe o assunto, não sabe os termos. Por exemplo, se eu quiser saber alguma coisa de direito, como que eu vou formular uma pergunta, né, com o meu vocabulário? Não, se a pessoa que for me responder, um advogado que seja, for me responder da forma que ele aprende, talvez eu não entenda. Então acho que é por isso, a gente tem que se colocar no lugar do paciente, como em tudo que a gente faz na medicina, né? Eu queria puxar, a gente estava falando de projeto de extensão e as ligas não fornecem só isso, né? Eu acho legal, a gente estava conversando até antes sobre eventos que as ligas fazem, congressos e etc. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, se vocês já foram, né? Eu sei que o Luiz já foi, né? Ele já foi também presidente de um congresso, ele fundou um congresso também lá da liga dele, junto com o pessoal de outras ligas, se eu não me engano, vai confirmar essa informação. Mas a importância desses eventos, né, para o crescimento, seja da área da oftalmologia ou só acadêmico em si. Então, eu vou aproveitar que você já me mencionou, eu vou puxar um gancho. Então, assim, evento vai muito da localidade de onde você está e da disponibilidade de recursos que você tem para fazer. A Liga pode fornecer um evento, a Liga pode participar de um evento. São duas coisas completamente diferentes. Apesar de parecer óbvio o que eu estou falando, às vezes tem gente que se confunde. Então vamos lá, para você organizar um evento, você precisa de todo um planejamento estrutural de pelo menos uns 4 meses. Então você precisa ver orçamento, precisa ver local, seu público, como que você vai fazer seu marketing, qual que é a população que você vai atingir. Então, assim, eu admiro eu e o Eduardo, nós fazemos parte da diretoria de cursos e congressos. Nosso papel aqui principalmente estar por trás dos bastidores dessa sessão, mas organizar um congresso do zero é muito mais difícil do que a gente pensa. Muito. O Eduardo sabe também. O Eduardo organiza um congresso voltado para as ligas de oftalmologia, aproveitando o público gigante que ele já tem dentro da liga de oftalmologia dele. Então, sabe muito bem
do que eu estou falando. E esse processo, todos esses são processos muito interessantes e eles vão dando gosto à medida que você vai passando por essas etapas. Por exemplo, cara, você vai orçar, eu vou até pegar aqui para a gente mostrar, por exemplo, isso aqui foi o que a gente fez ano passado. Você vai orçar caderno. Joga, fala para a pessoa, vai, orça o lugar daqui, orça o lugar dali, tá, organiza. Voltando ao que a gente falou no começo do podcast, essa questão de você participar de liga e organizar eventos ao mesmo tempo te dá uma noção de gerenciamento financeiro e gerenciamento pessoal muito bom, porque para você fazer um evento desse nível conseguir dar certo, você precisa estar muito bem organizado. Muito bem organizado. Você não pode faltar dinheiro, ou seja, você tem que correr atrás de patrocinador, você tem que fazer o dinheiro do seu público ser propriamente investido naquele seu evento, e você precisa delegar bem funções. Para quem tem característica de liderança, quem gosta ou quem almeja ter uma clínica no futuro, eu acho que é uma experiência extremamente interessante. Porque você trabalha com várias pessoas de personalidades diferentes, de opiniões diferentes, jeitos, criações, opiniões políticas, enfim, totalmente diferentes umas das outras. Lógico, você tem umas pessoas que são mais próximas de você, às vezes umas pensam, mas isso que é o legal de você organizar esse evento. Às vezes você tem uma ideia, como por exemplo, ano passado eu tive algumas ideias de Jerico para marketing, porque eu pensava que algumas coisas podiam ser feitas e tinha algumas pessoas que foram colocadas naquele departamento de marketing. Eu vou explicar um pouquinho o que era aquele evento. Eu não vou me delongar muito, porque eu já estou falando muito. Mas, basicamente, esse evento que eu organizo aqui com a minha liga é o seguinte, chama Congresso Ciclo da Vida. Ele é um congresso que ele une diversas áreas, diversas especialidades diferentes, e o objetivo é você fazer um evento com várias ligas acadêmicas diferentes, voltadas para acadêmicos, e que não fique só um assunto monopolizado. Então, a ideia do congresso é você começar pela pediatria, evoluir, ir pela vida adulta e depois a saúde do idoso. Então, isso dá oportunidade para a gente falar de vários assuntos diferentes. Então, é um projeto muito interessante. Quem tiver interesse, tem no Instagram do Congresso, a gente pode deixar também depois no link do YouTube. Pô, cara, eu gostei que tu fez uma resposta super elaborada para fazer um marketing no final, bem escandaloso. Não, cara, genial, genial. Assim, chega a ser até vergonhoso falar dos meus eventos depois disso. Mas, assim, só para dar uma palhinha de um outro lado, né, cara? A gente fez um evento bem bacana no passado, mais prático, aqui na nossa liga, em relação a teórico ou congresso. Coisas assim, teóricas, a gente já organizou muitas aulas e para por aí, tá? De eventos assim aqui na minha liga, que é bacana, né? É um contato que o pessoal acaba não tendo. E é bacana, a gente faz ali uma a cada trimestre, mais ou menos, é um contato um pouco maior que o pessoal tem com o oftalmo. Mas o projeto que eu queria comentar para o pessoal, que foi bem bacana, é que a gente tem ali na liga uma aula na cadeira de cirurgia, não na liga, né, na faculdade, que a gente tem olhos de porco, que a gente pode operar e brincar de oftalmologista. Então a gente pode suturar, entender como é que é a resistência do olho, fazer o que a gente quiser com aquele olho, entendeu? Explodir aquele olho ali para entender bem a anatomia é muito bacana e o pessoal gosta muito, né? E pro pessoal da oftalmo, né, da liga de oftalmo que tem interesse, a gente fez um evento ano passado que foi um sábado de manhã que a gente conseguiu esses olhos, pro pessoal ter mais um contato, porque uma aula só de cirurgia acaba sendo muito pouco. Então, eventos práticos, claro que isso vai mudar de faculdade para faculdade, a disponibilidade dos preceptores de cada liga também, mas isso é muito legal, é uma forma do pessoal, seja entrar em contato na prática, assim, manual, de conseguir fazer tipo de um wet lab ali na faculdade, né? Ou também na prática teórica, como por exemplo acompanhar algum preceptor nas cirurgias, né? O nosso preceptor da nossa liga, o Dr. Tarragô, sempre se mostrou muito disponível assim para isso. O pessoal daqui a pouco que não tem família na oftalmo, que não consegue ir acompanhar um pai, um tio, alguma coisa assim, a gente tem uma escala para que acompanhem ele. Isso é outra coisa que é muito legal, né?
E se vocês quiserem comentar sobre isso, eu acho muito bacana, mas eu também queria depois puxar sobre o que vocês fizeram nas ligas de vocês para propiciar um crescimento, tanto no quesito, vamos dizer assim, fundamentalmente objetivo, de número de alunos e de interesse de alunos inscritos, mas também, talvez mais importante, qualitativo e subjetivo, de que tipo de ações vocês fizeram, se vincular a alguma associação, como por exemplo a Blau, em mais congressos. Quais são as ações que vocês acham que para o pessoal que está ouvindo, que daqui a pouco tem uma liga menorzinha ou que está pensando em fundar uma liga, o que essa pessoa pode fazer para garantir que a liga vai crescer e atingir seu objetivo? Então, primeiro eu vou falar sobre o outro assunto dos congressos. Vou puxar a sardinha para o meu lado, sim. Mas, juntamente com a gestão da liga do ano passado, nós fizemos a primeira edição do COFAM, que é o Congresso de Oftalmologia para Acadêmicos de Medicina. Foi surpreendente o resultado, a gente não esperava que ocorresse da forma que foi. A gente teve perto de 150 participantes. Eu não sabia que existia tanto acadêmico assim que gosta de oftalmologia. Teve gente de outras cidades que vieram para o evento. E assim, como o Lucas falou, essa questão do wet lab lá, qualquer coisa que é prática chama mais atenção do que um conhecimento teórico. A gente já faz muita coisa teórica na faculdade. Então, no nosso evento, a gente teve diversas palestras, ok, mas a gente teve 2 oficinas. Uma com um retinógrafo e uma com um simulador de cirurgia mesmo. Então a gente foi nos emprestado um microscópio de centro cirúrgico mesmo, a gente levou para lá. A gente pegou um simulador de Phaco, mas o simulador ele não era nada assim monstruoso. Basicamente era um olho de plástico, a córnea ela é de silicone, né? E a córnea, a gente comprou fios, acho que fios 6 zeros e foi isso. Pegou material emprestado e foi isso, sabe? Mas todo mundo adorou, porque é algo diferente. A gente não iria ter a oportunidade de fazer isso com o microscópio, né? Acho que foi o diferencial. É algo que a gente vai ter que fazer esse ano de novo, né? Porque a gente já confirmou o congresso, já tem data. Inclusive, quem quiser, vai ser em novembro. Estão convidados para a segunda edição. Mas chama atenção. A gente quer fazer também essa questão do olho de porco. É algo que, para você conhecer a consistência do olho, acho que é um ponto importante que o Lucas citou. A gente nunca fez isso. Não é tão fácil quanto parece, né? Porque você tem que conseguir os olhos, daí a faculdade tem que autorizar, né? Então, mas é bem legal. Já para o outro ponto, da questão da liga, como que faz para crescer, como que a gente fez, na nossa, a gente tinha uma regra de uns anos atrás, que eu sei, que ela, para você entrar, você tinha que ser do 5º período para frente. A gente tirou essa regra. Então, a partir do 1º período você pode entrar. A gente tem muitas vagas. A gente abre no início do ano. E as vagas esgotam muito rápido, assim. A nossa liga, ela não tem prova. É um ponto diferencial. É para todo mundo. Claro, esgotou, não tem como entrar. A gente fala, ó, só lamento. Talvez tenha prova no meio do ano para quem se desliga da liga, né? Então, a pessoa que saiu, a gente vê quantas vagas tem no meio do ano pra gente ver se faz ou não faz uma prova. No passado a gente chegou a fazer, inclusive. Mas, então, a gente tirou essa regra, a gente tirou a prova e também a gente faz tem algumas regrinhas que faz com que os ligantes fiquem mais perto da liga, né? Porque se não tiver regra, né, tá bom, o pessoal vai lá, a gente sabe que tem muitos que entram na liga para pegar o certificado, né? Isso a gente não tem como, não é assim, não, a gente sabe. E então a pessoa tem que, em 65, 75% das aulas, né? A gente tem 2 aulas por mês, uma teórica, uma aula presencial e uma online. Inclusive, as aulas teóricas, elas são gravadas ao vivo para os ligantes online assistirem também. E também tem que fazer, os ligantes presenciais têm que fazer estágio presencial, 12 pelo menos no ano. Se você cumpriu essas regrinhas, você vai ganhar teu certificado, vai ser feliz, parabéns. Mas assim,
A gente também se associou não só à Blau, também à APO, que é a Associação Paranaense de Oftalmologia. Então, acho que basicamente para você crescer, você tem que se associar ao máximo de gente possível, né? Acho que é igual na vida, você tem que conhecer gente, você tem que saber das experiências das pessoas, você tem que, né, a pessoa sozinha, liga sozinha, não cresce, você precisa de gente. Acho que se resume a isso. Eu concordo em 90%. Eu gostei que ele começou falando daquele negócio ali dos cursos, do congresso, do COFAM, para ele fazer a propaganda de novo do COFAM esse ano. Que se ele me convidar, eu vou de novo para o COFAM esse ano. Mas vamos falar sobre a minha liga um pouco. A minha liga, ela tem uma estrutura um pouco diferente da do Eduardo, mas até porque eu acho que eu não tenho uma liga no Brasil que tem tantos ligantes igual a sua, que eu acho que tem uns cento e poucos. A minha tem 20 ligantes. E a minha estrutura, eu vou falar um pouco de crescimento, mas crescimento dos ligantes durante o processo de aprendizagem na liga. Como que a gente faz? Antigamente eu fazia isso sozinho, agora eu tenho um pouquinho mais de ajuda, tem uns outros diretores que agora estão me ajudando, mas antigamente eu pegava o planejamento do começo do ano e eu colocava as aulas de acordo com o que seria uma sequência pedagógica que na minha cabeça faria total sentido para eles. Então, a primeira aula, lógico, introdução da liga, que é onde eu cito as regras da liga. Na minha liga, o pessoal só pode ter 3 faltas por ano, mas as nossas aulas são quinzenais, elas têm um ritmo um pouco mais pesado de aulas, mas eu já vou explicar por que elas são quinzenais. E a gente tem várias outras regrinhas também de falta justificada, não justificada, enfim. Essa parte de estatutário eu acho que o pessoal não precisa saber tanto. Então, a primeira aula na sequência já é anamnese e exame físico oftalmológico. É a principal aula para o ligante de oftalmologia que ele está entrando. Porque você pensa uma pessoa que ela vai entrar no ambulatório de oftalmologia pela primeira vez na vida dela. Mesmo que ela tenha ido já fazer algum óculos. Cara, ela não entende nada. Passando a experiência que a gente passa na faculdade de medicina, o cara vai perguntar, cara, cadê meu estetoscópio? Onde que eu enfio meu estetoscópio nesse olho aqui? Mas essa é uma aula extremamente importante e depois a gente vai para as doenças básicas. Então, a gente tem uma aula de olho vermelho, tem uma aula sobre catarata, sobre doenças retinianas, essas doenças básicas que a gente tem na oftalmologia, glaucoma também a gente tem importante. E depois, no primeiro semestre, a gente divide em só aulas teóricas por parte dos professores. No segundo semestre, aula dos ligantes. Ou seja, a gente já deixa isso separado, dividido na primeira aula do ano, para não ter aquele tipo de desculpa que a pessoa chega no dia e fala assim, esqueci de fazer a aula, não tive tempo, tá. Isso aí não existe. Então, a gente separa esses temas e a gente aplica a metodologia da minha faculdade, que é PBL, que o pessoal já está acostumado a fazer mesmo, e transforma essa metodologia para eles, porque eles só vão aprender aquele tema realmente se eles forem atrás de estudar aquele tal daquele tema. E eles vão precisar dar uma aula na frente de um professor, de um preceptor nosso que vai estar avaliando essa aula dele. Ou seja, ele não pode colocar... Ele até pode colocar alguma informação ou outra. Ninguém é perfeito, lógico. A gente vai tentar buscar as melhores fontes possíveis, mas alguma coisa, às vezes, a pessoa é normal. E o preceptor está lá justamente para isso. Então, o que eu quero concluir com isso, com todo esse processo pedagógico que eu falei? O papel da Liga de Oftalmo aqui, eu penso que ela não é só querer formar pessoas interessadas em oftalmologia, é querer aprimorar aquele médico que está sendo formado, independente do que ele queira fazer. Por quê? Por exemplo, ele desenvolve, a pessoa que tem muita vergonha, ela desenvolve aquela habilidade de se desinibir. Ela vai perdendo essa vergonha, esse medo aos poucos. E isso é muito importante. Por exemplo, vai que essa pessoa vira um gastro amanhã e vai ter que apresentar um trabalho, vai ter que apresentar uma aula no congresso.
é o mesmo jeito, é o mesmo nível. Apesar da pessoa não gostar, ela vai perdendo esse medo aos poucos, além de participar de outros eventos e tudo mais. Isso é complementar, mas a parte teórica e pedagógica é essa. Cara, deixa eu aproveitar o gancho e te perguntar. Vocês fazem, para vocês dois no caso, né? Vocês fazem aulas abertas para toda a faculdade ou só para os ligantes? No nosso caso, a gente faz só para os ligantes, porque a nossa liga, ela não é só de uma faculdade. A gente é, claro, a liga é atrelada a uma universidade, afinal ela tem que ser, né, para ser uma liga, mas ela é muito mais ligada, digamos assim, com o hospital. A gente tem ligantes de todas as faculdades de Curitiba, então a gente não faz. Só para liga, enfim, mas não é aberta para todo mundo. Aqui a gente faz só para os ligantes também, só que o que a gente faz também associação com outras ligas. Então, por exemplo, aula de uveíte, a gente chama a liga de reumato para participar também junto. Ano passado a gente ia fazer a ação do de olho nos olhinhos. A gente chamou a liga de oncologia pediátrica e fizemos uma aula junto, justamente aquela questão lá da gente aprender o tema antes da gente passar para a população. Então, a gente procura fazer essas parcerias com outras ligas, até porque é interessante para a gente ter uma boa relação com esse pessoal, até por conta do nosso evento, do congresso que a gente organiza. E a sua, Show de Lucas? bola. Cara, a gente já experimentou os dois, tá? A gente tem um perfil de liga mais próximo com a tua, no sentido de serem uns 20 e poucos ligantes, mas a gente tem uma. Eu até, ouvindo vocês, anotei várias coisas que vou passar pro pessoal da liga aqui pra gente começar a implementar, porque realmente eu acho que uma estrutura excessiva é ruim, né? Um regime autoritário não é o melhor caminho numa liga, né? Agora, uma coisa muito autônoma e muito liberal, a gente conta que as pessoas vão ter muito interesse e isso às vezes é uma pegadinha, porque daí as pessoas podem ficar ali só pelo certificado, como o Dudu falou. Então, assim, a gente até já tentou fazer controle de presença em aula, mas assim, fica realmente uma coisa que não vão todos os ligantes na aula. Então, a gente já experimentou de abrir para todo mundo da faculdade que queira ir, que eu não acho que seja uma boa estratégia, tá? Porque se a gente for pegar da faculdade, cara, das 6 ATMs que tem ao mesmo tempo, cada uma tem cerca de 100 alunos, tu bota ali os interessados em oftalmo, invariavelmente estarão na liga de oftalmo. Então, não faz muito sentido abrir uma aula de oftalmo, que é uma área bem específica, para o pessoal que não tem interesse na oftalmo. Então, eu até acho que é bacana, talvez a liga oferecer coisas para a faculdade, e eu acho que isso pode muito bem ser feito com outras ligas, né, como o Luiz falou, se associar com liga de reumato, liga de pediatria e fazer aulas conjuntas, né? Mas as aulas da liga eu acho que é bacana até para ser um incentivo para os ligantes fazerem parte da liga, não ser simplesmente uma coisa burocrática de tu fazer parte, mas poder também assistir a aula, né? Eu acho que é de caso a caso. Caso da liga, caso até do próprio assunto da aula, né? Então, a gente não faz porque a gente tem que ter certas regras, né? Se não quer fazer parte da liga, tudo bem. Ninguém, né? Faz parte. Exato, perfeito. Pode falar, Luizão, você falar, pode falar. Eu ia entrar naquela questão de abrir para a faculdade. Eu acho, assim, as aulas da liga, na liga que a gente não abre, mas por uma questão conceitual. A gente até daria umas outras aulas disponíveis para outras pessoas, mas assim, a gente parte do princípio da meritocracia. Nosso processo seletivo, ele é feito com prova. Então, a gente acredita que aquela pessoa mereceu o direito de assistir aquela aula. Lógico, se uma pessoa ou outra quiser assistir uma aula específica, não tem problema nenhum, vai como convidado. Mas aí não ganha certificado. Perfeito. Pessoal, a gente está há 50 minutos num bate-papo sobre ligas de oftalmo. Eu acho que quem está aí até agora nos ouvindo merece uma palhinha do que vem do cursos e congressos adiante nesse ano. O que vocês têm a dizer aí pro pessoal como bônus aí por ter Bom, nos escutado todo esse tempo? adiantando aí, pessoal, vai abrir já as inscrições para o Ablau Experience, que é a oportunidade de nós acadêmicos apresentar trabalhos oralmente, né, em um congresso bem grande, né, nacional, que é o Congresso SBO, que vai acontecer em Salvador no final de junho. Também temos a Copa Blau, que vai acontecer no mesmo congresso, né, que acho que é um marco do curso de congressos. Luiz, se quiser me complementar também, falar de outros congressos, de Vou outras falar ações. do
vou falar do CBO, que a gente convida vocês a participarem do CBO. A gente já está com a sessão pronta, a gente já enviou para o pessoal do CBO, já foi aprovada a nossa sessão. Inclusive, o Lucas vai participar com a gente também na sessão do CBO. Finalmente ele decidiu ir para um congresso. Cara, recebendo ali o convite, eu vou, né, meu? Tem que ter um carinho. Mas, falando um pouquinho sobre a Copa Blau, eu vou contar um pouco da minha experiência do ano passado, sem me alongar muito, até porque a gente já está com quase 1 hora de podcast. Eu fiquei mais cuidando da Copa Blau ano passado também, e foi muito legal ver a cara de competitividade do pessoal, aquele senso. Quem tiver a oportunidade de participar do SBO esse ano, vale muito a pena se inscrever na Copa Blau. Porque assim, a gente comprou três negocinhos daquele que fica batendo, aquele de chamar hotel. O pessoal quebrou os três, ficaram batendo na mesa. Nossa, não, é engraçado demais e é muito bom, cara, a Copa Blau. Esse espírito de competitividade é um negócio que a Blau incentiva. E assim, é muito gostoso. É a coisa mais meritocrática do mundo que tem. Você conseguir ganhar. Bem, é um troféu que a gente vai disponibilizar para o pessoal, mas é uma simbologia que você ganhou a competição entre vários acadêmicos de oftalmologia que também são interessados no conteúdo e que às vezes sabem tanto quanto ou até mais que você o conteúdo. Mas competição vai muito de estratégia. Inclusive, quase bateram em mim ano passado, porque eu fiquei na frente do Kahoot. Isso que eu tive uma virose um dia antes, estava completamente morto no dia da Copa Blau, mas quase me bateram no dia, mas foi muito engraçado. Cara, é muito bom. Essas experiências de congresso realmente é algo que até extrapola as ligas, e que daí seria outro podcast de mais 1 hora, mas sobre como a gente pode conhecer as outras pessoas de outras ligas e fazer uma coisa muito mais forte, né? Que é justamente a nossa associação. Mas então, queridos, ficamos por aí. Gostaria de agradecer vocês dois. Foi um bate-papo, acho que muito enriquecedor. Quem ficou até agora nos ouvindo, com certeza tirou alguma coisa de valor, porque eu acho bacana isso, a gente pegar as experiências de 3 perfis bem diferentes de ligas. A gente consegue ver o Dudu, uma liga, cara, modelo americano aí, liga de produção, é altamente eficaz, muitas pessoas na liga e conseguem fazer projetos de muita qualidade. É um grande exemplo para o Brasil inteiro, eu acho, a liga do Dudu. Experiências do Luiz e experiências minhas também, talvez um pouco mais escassas, mas de todo modo acho que quem está nos ouvindo consegue se encaixar em algum desses 3 perfis e tirar alguma coisa disso. Então, se quiserem dar uma palavrinha final. Eu tenho certeza que o assunto, se deixasse, a gente falaria por horas. Acho que como todos os episódios também que teve já no podcast, porque quando tem, são pessoas interessadas pelo tema e a gente se deixa. Bom, e nós, fora daqui, a gente também já conversa, nós 3. Então, um assunto leva ao outro, tal, risadas. E acho que isso que é o legal, a gente tá curtindo, né, isso. Por mim é isso. Queria só agradecer a todo mundo que tá escutando a gente aqui. Obrigado, né? Tá aqui 53 minutos escutando a gente falar, que seja informações úteis ou até abobrinhas, mas obrigado. Queria passar a bola agora pro Luiz. O podcast ainda aqui, a gente está com a linguagem mais clean, a gente não está mandando foto de churrasco, foto do Lucas fazendo café de manhã, mas, pessoal, agradecer a todos que estão com a gente até agora, vocês são guerreiros, 53 minutos ouvindo a gente falar de liga. Ninguém aguenta mais ouvir minha voz, ninguém aguenta mais ouvir a voz do Lucas, ninguém aguenta mais ouvir a voz do Eduardo. Mas, tirando as brincadeiras, agradecer mais uma vez a presença do Eduardo, agradecer ao Lucas por me convidar a participar desse projeto, o segundo podcast que eu participo aqui, e é um projeto que ele tem tudo para crescer cada vez mais. São temas relevantes que a gente traz aqui para vocês, muito bem pensados, muito bem estruturados e planejados, que são temas que, na verdade, a gente tem dúvida. Então, assim, a gente coloca as experiências de vocês através da gente e fazemos esse conteúdo para vocês. Então, a gente espera também ouvir um feedback de vocês. Pode ser pelo nosso próprio Instagram, pode ser
YouTube também, que a gente vai postar também esse podcast. E espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.